A Ele glória sempre. Quero primeiro louvar o Senhor por essa comunidade, por essa seriedade, né? Existem muitas portas abertas, mas aquele que está em Cristo, né? E esse ministério está em Cristo. É muito bom chegar e sentir a presença do Senhor, né? A gente toca e a gente consegue sentir a presença do Senhor. Aí eu olho para trás e vejo, gente, era bebê. Meu Deus, o que aconteceu? Que linda. Frutos, pastor. Deus continue te abençoando ricamente, poderosamente. Amém? Queridos, aproveitar que vocês estão em pé, nós vamos abrir a palavra. Vamos seguir, né? Porque a unção já está aqui. Eu falei, Senhor, eu precisava de algo que o Senhor vai me dar. E me deu. Eu falei, oxe, é essa palavra mesmo. Amém. É Jeremias 17, versículos 7 e 8. Aleluia. Terceiro dia, pastor. Passa algum tempo, a gente tem alguns acessórios que você vai pondo, né? Jeremias 17, versículo... Vamos ler o 7, mas o ponto alto é o 8. Vamos ler os dois, amém? Vamos lá, amém. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o 8 diz, por quê? Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar. Você entendeu? Não. No ano de sequidão, nem no ano de sequidão, ela não se afadiga e não deixa de dar fruto. Amém? Pode se sentar, querido, sobre essa palavra do Senhor. Esse louvor que, um dos louvores que eu cheguei estava cantando, nós cantamos. És fiel em todo tempo. Isso é uma oração, irmãos. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E o louvor segue falando que a sua voz me guia. Isso não é uma poesia apenas, é poético, mas é uma realidade. Eu falei, Deus, e onde a gente entra nesse terceiro dia falando sobre comunhão e plantio? A comunhão, onde nós estamos enxertados? A palavra que Deus tem para nós essa noite é, onde nós estamos plantados, enxertados em Cristo. Mas onde é que você está plantado? Eu falei, mas Senhor, nós estamos plantados em Cristo. Ok, mas existem vários tipos de terra, não é? Algumas plantinhas eu perdi essa manhã, fiquei triste, falei, morreu, coitadinha, eu orava por ela. Eu estou jogando água em você, mas tem algumas maneiras de se tratar. Olha, Espírito Santo, são várias plantas, Ele é o Criador de todas as coisas, mas cada uma tem a sua especialidade, amém? Assim somos nós. A água do Espírito nos banha por completo, mas o fruto é produzido individualmente. A mesma água, a mesma presença que é derramada, mas o fruto é produzido individualmente. E eu queria atentar sobre isso nessa noite. Falar sobre onde nós estamos plantados. Então eu quero que você imagine agora uma árvore muito frondosa. Pensa porque o nosso cérebro é rápido. Pensou? Essa árvore é você. Alguns aí até capricharam, né? Puseram bastante frutos na árvore, né? Ai, tá linda. Pensa nesse fruto. Não pense no fruto. Pense que você é essa árvore. Porque a palavra diz, plantada junto a ribeiros de águas. E eu quero seguir aqui na direção do Espírito Santo para esses comunhão e plantio. Para que a igreja cresça, para que nós caminhamos numa só direção, a comunhão, ela é imprescindível. Amém? Eu prometo que não vou falar nessa palavra mais vezes, só essa eu vou falar agora. A pandemia, e ponto, não falaremos mais nela, trouxe muitas coisas. Só que nós continuamos a viver. Mas tem muita gente que acostumou a ficar em casa. Ele acostumou e ele perde essa oportunidade de estar aqui, não é, irmãos? E isso faz com que a igreja cresça. A comunhão faz com que a igreja cresça. Atos 2:44. E todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Então nós precisamos ter em comum. O que nós temos em comum? A presença. A igreja de Cristo tem que ter em comum a presença, né? Vocês viram aqui quando eu cheguei, o povo me abraçando, fiquei tão feliz abraçando o povo também, tanto tempo que eu não vejo, né?
E é assim, feliz, porque a unção é a mesma, mas a igreja tem que caminhar forte, fortalecida pela palavra e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Primeiro vamos falar da comunhão, amém? Tá? Poder dar fruto, para eu poder produzir, estar em terra boa, eu tenho que desenvolver a comunhão pessoal e é diária. E não é só nos cultos de oração, ou nos cultos que a igreja tem, é diariamente, é se preocupando. Viu ai meu Deus, me ajuda. Jackson. Perdão, depois você corta. O Jackson aqui orando pelas pessoas enfermas, nós nos preocupando com os outros irmãos, com aqueles que não estão aqui. Irmãos, isso é ser igreja. Eu sei que vocês aprendem isso aqui, mas não perca isso, não percamos essa presença. Não vamos perder essa comunhão de estar junto, de abraçar. Esse tempo que a sociedade, a gente está numa sociedade que está caída, num mundo corrompido, mas a gente está em Cristo. Você não está nisso, nós estamos em Cristo. Então essas notícias, elas não podem nos aterrorizar. Nós já sabíamos que isso tudo ia acontecer, porque a palavra já havia dito. Agora, irmãos, é tempo de ficar plantado. É tempo de estar plantado. Nós estamos enxertados em Cristo, né? Ninguém está coladinho com durex em Jesus. Não, não é isso. O sangue dele nos redimiu e nos atraiu. Nós estamos enxertados. E quem está enxertado em alguma coisa, raramente, dificilmente, se for para desfazer, vai desfazer tudo junto, porque não tem como separar. E é assim que você está em Cristo. E é assim que eu estou em Cristo. Enxertados em Cristo. Mas, qual tipo de terra? O Espírito Santo trazia ao meu coração. Qual tipo de terra está o teu coração? É uma terra arenosa? Porque uma terra arenosa ela não produz. Ela é fofa, não tem, como que não tem base, olha isso. Ela está ali, é uma terra. Você olha, tem uma terra até bonita, mas ela não tem sustentação. Ela é uma terra do teu coração, é terra que está com algumas pedras? Tem pedras? Porque numa terra que você vai plantar, qualquer planta que seja, a não ser que seja plantas decorativas, ou para sustentar a planta, uma pedra, né? Você coloca como está aquela ali, mas por baixo tem a terra que está sustentando e as pedras estão amparando, só isso. Mas quem está dando a seiva é a própria terra para que a planta cresça, amém? Então o meu coração não pode ser um coração com pedras. Que pedras, pastores? Pedras pelo caminho, mágoa, ressentimento. E às vezes, irmãos, Deus nos dá uns insights tão tremendos e a gente vê que a gente é injusto, né? Porque é fiel em todo tempo, agradar ao Senhor, louvar o seu nome. Mas quando chega o tempo de dificuldade, aí que você vê que tipo de cristão de verdade que nós somos. Então que o Senhor esteja nos fortalecendo nessa noite. Independente, o Senhor vai tratar a nossa terra do coração hoje, para que haja realmente um grande plantio, uma grande colheita. Então ela não é arenosa, que bom que ela não seja. Ela não tem pedras. Se tiver algumas pedras no seu coração, que o Espírito Santo trate nessa noite. Vamos tirar, irmãos, vamos tirar tempo de tirar o ranço, tirar a mágoa, tirar... Sabe aquela coisa? Às vezes são coisas tão pequenas. Passou pela porta, difícil nessa igreja passar e não ser cumprimentado, né? Graças a Deus. Ser abraçado da porta até aqui, eu fico feliz com essa coisa. Mas pode acontecer, de repente, em algum momento, alguém não te vê. E Satanás pode potencializar aquilo. Poxa, não me viram, não me amam, e a pessoa vai embora, nunca mais aparece. Por que você não veio mais? Não falaram comigo. Pastor, mas isso é tão pequeno. Então, é muito pequeno, mas Satanás, quando ele quer potencializar, ele potencializa. E nós não estamos mais em tempo de ficar olhando para essas coisas, amém? E aí, não pode ser também uma terra que tenha parasitas. Tem algumas plantas que ela pega alguns parasitas, né? Olha a palavra parasita, ele já te paralisa. Que o Senhor nos livre dos parasitas da nossa alma nessa noite. Uau! Em nome de Jesus. Às vezes são coisas tão pequenas. Você já se pegou alguma vez numa atitude? Você viu uma situação, te indignou e você ficou até com raiva da situação. E naquele momento que você ficou com raiva, o Espírito Santo fala: olha esse coração. Olha esse coração. Não é você que me adora, que me louva? Por que você está agindo dessa maneira? E automaticamente você rende o seu coração ao Senhor. Então a terra que tinha parasita, o Espírito Santo já começa a tirar todos esses parasitas e trazer a seiva dele nessa noite. Mas, irmãos, nós viemos aqui para declarar que o nosso coração é uma terra fértil, aberto para receber do Espírito Santo aquilo que Ele quiser derramar sobre nós, frutos que saltem para a vida eterna, é o que nós fomos chamados para fazer, amém? Irmãos, nós não estamos por acaso, nós somos chamados, atraídos pelo sangue de Cristo, e a comunhão de estar no corpo de Cristo nos fortalece. Esse QG aqui, estar junto na igreja, e como igreja, é o que nos fortalece diariamente.
Nós podemos ter os cultos online para os irmãos que não podem congregar, amém, lá também, o culto híbrido, presencial e online, mas podendo vir, nós temos feito campanha, pastor, vem para o culto, vem presencial, vem adorar, porque você não pode perder esse abraço e esse aconchego da comunhão, para nós produzirmos, para a terra ser fértil e nós continuarmos na direção do Espírito Santo. Eu preciso estar com você, um amparando o outro e te suportar, dar suporte no sentido de sustentação para o meu irmão. É isso que vai fazer com que a igreja cresça, com que ela tenha uma colheita abundante, que ela tenha um plantio abençoado, e tudo lá lembrando da árvore. Vamos ler Jeremias de novo. Aleluia. Até aqui tudo bem? Aleluia. Irmãos, coisa linda, porque, eu vou colocar na primeira pessoa, porque você será como a árvore que está plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Ou seja, eu e você, irmãos, estamos enxertados em Jesus. Crises, como disse o pastor Paulo, nós não estamos em Cristo, não em crise. Ela pode passar por você, pode tentar até te mudar, porque as situações, elas tendem, dependendo de como elas vêm, a nos entristecer e a nos paralisar. É interessante que as pessoas param primeiramente de vir à igreja quando elas estão em crise, quando elas estão em batalhas, quando elas estão em batalhas pessoais, em guerras, e nós não podemos parar de buscar o Senhor. E está dizendo que independente, quando vem o calor, ainda que venha o calor, ela não vai recear, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Você se viu como essa árvore? Como essa árvore? Mesmo no tempo de calor, porque existem situações que são apertadas. Você é provado, não é assim? Senhor, pode me provar, Senhor. Eu estou enxertado em Ti, Senhor. Vem o Teu Espírito Santo e me enche da Tua presença. Mas existem provas que nós passamos que elas são quentes, são apertadas. Parece que você vai morrer, mas não. Logo vem o Espírito Santo e te traz o refrigério. É necessário passar por alguns apertos, irmãos. Jesus não prometeu para nós flores. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a igreja madura, eu postei esses dias que eu disse que uma igreja mimada nunca vai ser transformada. Porque uma igreja mimada não suporta a disciplina e a correção e a comunhão, porque precisa, você tem que passar por tudo isso, você tem que passar por tudo isso, nós precisamos passar por tudo isso. Então não, o Senhor não vem buscar uma igreja mimada, mas uma igreja que está plantada junto aos ribeiros de águas. Isso não é só o texto, é a palavra, irmãos, e o rema de Deus para nós nessa noite, que nós recebamos do Espírito Santo a seiva que vem do Senhor. Amém? Nós estamos plantados junto ao ribeiro de água. Então eu quero que você se veja agora, independente do que você esteja passando com familiares ou pessoalmente, qualquer que seja a guerra que você esteja, mantenha-se firme diante do Senhor. Plantado junto ao ribeiro de água, e as suas raízes se estendem. Você não está jogado ao léu, no raso. Nós estamos plantados no profundo, a raiz por baixo. Ninguém vê a raiz, mas nós estamos firmados e enxertados em Cristo. Uma plantação forte, amém? Uma plantação forte, vai ventar, as folhas talvez saem, talvez os galhos se curvem, mas a árvore permanece ali, porque ela está plantada e não é no raso não. Você não está plantado no raso, nós estamos plantados em Cristo, e Cristo não é raso. Jesus não é de época, Ele é o caminho, Ele não é um atalho, Ele é o caminho. Ele não é uma verdade relativa, Ele é a verdade, aleluia. E é isso que o mundo não suporta, mas você e eu precisamos pregar essa verdade, irmãos. As pessoas precisam ver Cristo em nós, esperança para que ele não vá para o inferno. E aqueles que estão firme-se ainda, e não volte para trás. Tem muita gente apostatando, se perdendo, mas você precisa saber onde você está plantado. Quando você olha para a palavra e você entende que você está em Cristo, a crise pode até passar por você, mas não vai te matar. Ela pode passar porque nós somos passíveis, Deus está te provando em todas as áreas, mas junto com a tentação e a provação vem o escape. Então não é motivo para eu sair me descabelando, perdido por aí. O Senhor quer que nós estejamos fortalecidos em nome de Jesus. O cristão precisa lembrar em quem é que ele está. Tem muita gente se perdendo porque se fiou no homem. Se olhar para mim, irmãos, passa uma semana comigo, você vai falar: Jesus, vamos orar por ela. Porque lá em casa, né, continuo cristã, mas você está na sua casa, né? E aí, está na sua casa não é motivo de você fazer o que você quiser. Você tem que ser cristão em todo tempo, em qualquer momento. Amém?
Ah, mas vai para o secreto. Passa uma semana com o irmão, que você dá abraço todo dia no final de semana aqui. Passa. Passa uma semana com ele. Você vai falar, nossa, gente, acorda tarde, que horror. Né? Como ele come. A gente começa. Gente, come de tudo, não pode comer. Mas como está gordinho. Ou então como emagreceu, o que aconteceu? Cuidando, né? Cuide da sua vida. Aleluia. Mas isso é comunhão. E no partir do pão e nas orações, não é? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que estar em família, estar como corpo de Cristo, tem muitas surpresas. Mas nós estamos para um só lugar caminhando. Estamos plantados em um só Deus e uma só palavra. As diferenças nos fortalecem. Nos fortalecem. Porque aquilo que eu sou fraca, o pastor Paulo é forte. Naquilo que ele tem dificuldade, a Ana é forte. E assim vai. Mas nós não podemos perder. Não é uma historinha, irmãos. Se você não estiver firmado na palavra, nós estamos suscetíveis a cair e a não levantar nunca mais. Mas quando você olha para Cristo, o autor e consumador da fé, você lembra que você está enxertado em Cristo. E ainda que venha o calor das batalhas, o calor das afrontas, o calor da falta de dinheiro, as imperfeições, as injúrias, as perseguições, ainda que você passe por esse calor, suas folhas e as minhas folhas permanecerão verdinhas. Pensa, gente, coisa louca. Quem diz que o crente é são? Não existe um crente que é são, irmãos, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é loucura para quem não conhece, mas para quem conhece é o poder de Deus. Por que os cristãos geralmente são meio crazy? Porque você sente a presença, chora, se joga, baba, chora, né? Solta a maquiagem, fica descabelado. Você não está vendo ninguém, mas você sente a presença. Quem está te olhando, fazendo isso, fala, que isso? Né? Ou então tem um ato profético que ninguém entende. O que aconteceu? Não é? Na nossa igreja, de vez em quando, a gente sai andando sozinho no meio do culto e ninguém fala mais nada, né? Pega a bandeira, abraça, né? Tudo com ordem e decência. Mas crente é aquele que crê no Senhor Jesus e todo dia está sendo renovado. É tudo com ordem e decência, mas na direção do Espírito Santo. Né? Se Ele mandar você ficar assim uma semana sem assistir a série, você vai ficar. Amém? E vocês já perceberam como a gente perde tempo? Não, minhas filhas também assistem as séries. Eu estava quase entrando no negócio. Falei, opa, não há problema. Mas não deixa o mundo te engolir. Porque aí a gente passa 5 minutos com a palavra e a gente quer passar 5 horas. Se deixar, fica ou não fica 5 horas? Vamos ser sinceros. E como que eu quero receber da seiva ficando? Isso é para mim, irmãos. A palavra está cortando primeiro em mim. Amém? Tudo bem até aqui? Porque nós estamos falando sobre plantio. Então o Senhor falou, então vamos começar a plantar? Então vamos plantar. Vocês são a árvore que estão plantadas junto aos ribeiros. E suas raízes se estendem para os ribeiros. E dá o seu fruto. E quando vier o calor, você não vai se queimar nem passar mal. Você vai continuar dando fruto. Amém? Mas depende muito do que é que eu estou me alimentando. Isso é para mim primeiro. Tudo bem com as séries, sendo idôneas, está tudo certo, que não vai corromper o seu caráter, nem a sua comunhão com o Senhor, fica feliz. Se o Espírito Santo pode assistir a série com você, está tudo bem. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tudo certo. Meus filhos começam a ouvir a música em inglês, eu falo, sabe o que está falando, filho? O que está cantando a música? Ai, mãe, está falando sobre ele. O que sobre ele? Está assistindo outro, assistindo coreano. Eu falei, ai, piorou. Está falando o quê? Está falando, tá falando isso. Tá bom. Então eu quero a tradução da música para saber o que, é que você está ouvindo. Mas eles são grandes, pastora. Então, mas o mundo não se preocupa com isso. Satanás está muito preocupado em não nos tirar mais da presença do Senhor daqui do templo, mas nos entreter. Porque quando você está distraído, você pode fazer qualquer coisa fora da palavra. Então vamos estar enxertados. Amém? Fica só a dica, só nesses pedacinhos aqui, para o Senhor nos ensinar. Amém? Eu sei que há alimento nessa casa, eu sei que há. Mas Deus quer tratar alguma coisa conosco nessa noite. Porque, irmãos, nós não podemos nos considerar no raso e nem ficar no raso. A começar de mim. De vez em quando o Espírito Santo fala, desliga o celular. Desliga. A linguagem dele comigo, desliga, filha. Você precisa desligar isso aí. Uma peça pequenininha te controlando todo esse tempo.
Te abre o celular achando que vai ver só uma mensagem. Aí migra de Instagram e a coisa está tão doida que aí você não precisa nem fazer muita força. Você clica o negocinho, já vou para lá, que vou para cá, mas não vou para lá. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor dê da sua seiva sobre nós. E que a água do Espírito Santo nos banhe. E que a gente comece a fazer uns jejuns meio doido aí, né? Deixa o celular aqui um pouquinho. Eu trabalho com ele, pastor. Eu não tenho problema, mas você não pode ser dominado por ele. Amém? Amém. Aleluia. Posso seguir, pastor? Aleluia. O Senhor está falando conosco. Que Jesus não vem buscar uma igreja mimada. Irmãos, de coração, não é terrível uma criança mimada? Quem gosta de ver uma criança mimada? A gente não quer dar um corretivo no pai ou na mãe? Não é verdade? Estou sendo bem leve aqui. Está gravando, é feio, né? Manter a postura. A gente quer conversar com o pai, com a mãe. Nós estávamos em viagem uma vez, eu e o pastor Josué. Estava no aeroporto. O menininho se jogou no chão. Se jogava. Estava falando tudo em inglês, né? Eu falei, José, o que está acontecendo ali? Nada, a mãe está apática. Gente, vocês acreditam? Veio um policial, uma policial e tirou a cinta. E ela veio assim na direção da mãe. What? Tipo assim, o que aconteceu aqui? José falou, ela não pode tocar no menino, nem fazer nada. Mas só o fato de vir com a cinta. E às vezes o Espírito Santo tem que pegar a gente um pouco mais de perto, né? Porque a gente começa a meio sair, né? Você está plantado onde, querido? Lembrar onde nós estamos plantados, né? Lembrar que a nossa vida não é mais nossa, mas é dele. 1 Coríntios 10, 31 diz, se você comer, se você beber ou fizer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, irmãos, para nós estarmos enxertados, você ter essa consciência, nessa noite você vai sair pensando assim, eu estou enxertado em Jesus e eu estou plantado junto ao ribeiro de água, minhas raízes elas se estendem para os ribeiros, para as águas que vêm do trono de Deus. Então eu não vou ficar afadigado, nem desesperado no meio das provações, no meio das batalhas, num tempo de tristeza, num tempo de desânimo. Eu posso até passar porque eu sou humano, mas o Senhor vai me capacitar a sair da situação e eu preciso alcançar os meus irmãos com o meu testemunho. Eu não vou morrer, porque aqui está dizendo que no tempo de calor, a folha permanece verde. Gente, está tudo seco ao redor, só você ficou verdinho no meio de tudo isso. Pensa numa terra rachada, isso é real, isso acontece. A Bíblia está dizendo que no meio da sequidão, no meio de tudo que está em desespero, que está tudo desmoronando, aparentemente, está com tanta batalha, cada hora é uma. Ainda assim, a nossa confiança e a nossa seiva vem dele. E nós estamos plantados. Irmãos, se você tiver essa consciência, e a minha oração é que o Espírito Santo traga para nós essa conscientização de estarmos plantados e não estar uma plantinha rasa que um vento leva. Não vai te levar. Mas a presença do Espírito Santo vai te fortalecer. E como o bambu chinês, até melhor que o bambu chinês, porque o bambu chinês ele enverga e volta na tempestade. O carro capota, o bambu enverga. Mas nós somos muito melhor que o bambu chinês. Somos a árvore que estamos plantadas em Cristo. Quando as pessoas perguntarem, a sua casa está caindo, mas você está sorrindo, você não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida? Você vai falar, querido, mas a vida não é mais minha, eu sou morto. Como assim? Estou falando fantasma? Sim, eu morri com Jesus e vou ressuscitar com ele também. Então a minha vida é dele, ele sabe por que eu estou passando por isso, irmãos. Nós não passamos por nada sem Deus ter um propósito. Nós não passamos, existem coisas que inconscientemente, de uma forma errônea, às vezes, nós vamos pegar com a nossa própria mão a tribulação, né? Aí depois, Deus por misericórdia nos livra desse mal. Mas ele nos redireciona. Mas mesmo o mal, ele pode transformar em bem. Mas nós não podemos estar plantados em lugar raso. Nós temos que ter a terra do nosso coração limpa. Sabe aquela oração que a gente faz no quarto, irmãos? Que é só você e o Senhor, né? A gente não tira nem selfie porque é feio. Quem tira selfie chorando? Ninguém faz isso. Nem orando de joelho ninguém tira. Né? Não tem graça. Não é assim? Mas é nessa hora, lá no quarto, no nosso QG, que a gente faz a oração de verdade. Deus me ajuda, pelo amor de Deus. A gente já faz, né? Senhor, toma o controle disso, Senhor, me rendo. E aí nem ajoelha, se joga. A gente deita, né? Deita, se joga, chora para o Senhor, aleluia. Faz uma oração sincera, mesmo que seja de 5 minutos, mas faz uma oração inteira.
Não tem luz, não tem câmera, não tem holofote, não tem o irmão da igreja, não tem fundo musical, não tem nada. Tem sim, tem a presença. É ali que nós nos rendemos e lembramos em quem nós estamos firmados, plantados em Cristo, plantados na sua palavra, trazendo a nossa mente cativa à obediência. Irmãos, precisamos trazer a nossa mente cativa, pensa, amarra ela e fala, vem mente, não é para pensar nisso. Venha mente, tenha sempre um salmo no teu coração, tenha sempre um texto na tua mente, amém? Tenha sempre uma canção na sua mente. Quando vier Satanás com seus dardos inflamados, porque a Bíblia diz que ele vem com os dardos inflamados, você levanta o escudo rápido, pense naquilo que você está pensando e entrega a sua mente ao Senhor. Não deixe a sua mente à deriva, porque nós estamos plantados, estar plantados em Deus te direciona a ter a palavra no coração e ter a palavra na mente. Não precisa ser um dicionário ambulante da palavra. Eu sei toda a Bíblia, não. Mas você precisa ter intimidade com aquilo que você leu e o Espírito Santo trazer vida. Sabe por quê? Quando vier o tempo mau, ainda que seja o tempo da sequidão, você permanece. Estar é uma coisa, é uma situação, é uma condição. Permanecer é outra. Você pode estar bem hoje e amanhã não estar tão bem. Não vou lá. Mas permanecer em Deus sempre. Onde está plantado o nosso coração nessa noite? Porque às vezes nós temos alguns tesouros alguns ídolos, na verdade, que nós temos no nosso coração, né? Com todo respeito, mas eu vou soltar aqui porque o Senhor está nos trazendo isso. Jesus, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nada contra os animais, eu tenho 2 em casa. Mas às vezes parece estar trocando a coisa, né? Está trocando, o pessoal está idolatrando algumas coisas. Estão trazendo alguns deuses, está se perdendo. Um dia minha irmã estava lá preocupada com o cachorrinho dela e valorizando mais o cachorrinho que o ser humano. E o Espírito Santo falou, eu não morri pelo cachorro. Jesus não morreu pelo cachorrinho. Por que você trouxe essa, pastor? Do nada. Não, tem tudo a ver. Nossos ídolos, coisinhas que nós trazemos para a nossa vida às vezes. Nós vamos liberar nosso coração, que a terra não vai ficar arenosa, não vai ficar cheia de pestes, nem parasitas, nem de pedras, mas o nosso coração, a partir de hoje, de tudo que a gente tem ouvido, nesse terceiro dia, vai estar cheio da presença do Senhor, sendo uma terra fértil, estabelecida em Deus, não seremos mais levados por roda de qualquer conversa, amém? Porque temos a palavra, irmãos, e nada muda a palavra. Não é porque a palavra nos confronta, mas nos conforta. Ela continua aqui. Deus é imutável, Ele permanece aqui. Deus não pisca, irmãos. Aleluia. Que bom que Ele não pisca. Amém? Então você está plantado. Eu quero que você guarde isso no seu coração. No meio da batalha, a sua folha e a minha permanece e fica verde. Meu Deus. Quando vem o calor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Você já está plantado em Deus, está enxertado suas raízes no Senhor, e as águas que saem do trono do Senhor estão banhando nossas raízes nessa noite. Ele estende as suas raízes, essa árvore, para o ribeiro, e não receia, não tem medo, mesmo que venha o calor, porque ele sabe que ele permanece. Você não vai ter medo ainda que o calor das batalhas venham. Você sabe em quem você está. E sua comunhão com Cristo e com o corpo não vai ser perdido com o corpo de Cristo. Porque você sabe em quem você está enxertado, onde você está. E precisamos nunca perder a nossa identidade como cristãos. Em nome de Jesus, irmãos, não deixe ninguém levar, aos jovens que estão aqui, que estudam, ao pessoal que trabalha, ao pessoal de faculdade, de escola, para nós que estamos em casa muitas vezes trabalhando, né, home office, o que quer que seja. Há um bombardeio muito grande na rede social hoje em dia, não precisa nada, está tudo ali. Então nós precisamos guardar a nossa mente do maligno. Guardar a nossa mente do maligno, amém? Como? Recebendo a seiva que vem do Senhor. Porque você precisa permanecer. Eu permaneço. E permaneço em Deus. Ainda que venham as batalhas, você permanece no Senhor. Veio a afronta, você entrega para Ele. Não, você é morto, não reage. Você está morto para os seus próprios delitos. Nós fomos sepultados no nosso batismo com o Senhor. Morto não reage. Então você está lá, você sentiu a pancadaria, você já devolve. Senhor, você ouviu? Então, Deus, em nome de Jesus, que o velho homem permaneça sepultado, porque em quem eu estou plantado, não dá tempo nem de pensar de se levantar. Em quem eu estou plantado, é em Cristo.
Ele toma as minhas dores, Ele toma as minhas batalhas, Ele me dá força para continuar. A seiva que eu recebo dele diariamente, na oração, no jejum, na palavra, me renova. Então, qual é a qualidade de cristão que nós somos hoje? Aqueles que são plantados em Deus, que mantêm as suas folhas, mesmo que tudo ao redor esteja seco, esturricado, você vai permanecer sendo aquela folhinha verde e crescendo para a glória do Senhor. Porque a água da vida vem sobre nós. Então nós precisamos dar frutos, irmãos. Às vezes indo na padaria, indo em algum lugar na rua. Não é assim? Já pararam você alguma vez? Falaram, você é diferente, né? Você não falou nem abriu a boca. Mas o brilho do Senhor é tão grande sobre você, que as pessoas percebem que a seiva do Senhor nessa noite seja derramada sobre nós. Nós estamos em julho, que até dezembro, e até que Ele venha, nós permaneçamos firmados no Senhor. Lembra disso, irmãos. Você não é qualquer pessoa. Foi um sangue pago por nós. Pastora, mas na igreja X e Y estou pregando tanta coisa. Aqui é a mesma palavra. Ela permanece imutável. Versões diferentes, mas a essência é a mesma. Podem pregar qualquer outro evangelho, como diz a palavra. Ainda que um anjo pregue um outro evangelho, seja ele anátema, maldito. Um anjo, que nós tenhamos como igreja madura discernimento pela palavra e entender. Para isso nós precisamos continuar no Senhor e na força do seu poder. Onde estamos plantados? Estamos plantados em Deus. Aleluia. Não estamos plantados no raso, porque não existe plantação no raso. Ela não está plantada. Né? Abre a terra, cavuca lá, joga a sementinha, fecha. É isso, nós estamos plantados em Deus. Então ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Permaneça firme, Raquel, permaneça, independente do vento contrário, permaneça. Quero orar por você nessa noite, que nós possamos nos manter em comunhão, possamos continuar nos ajudando, mas que nós entendamos em quem nós estamos, irmãos. A igreja de Cristo não pode perder a visão em quem ela está, e o ofício que Deus colocou na sua mão também. Se você está fora daquilo que Deus tem te dado, te entregue como ministério, e não está fazendo isso, retorne rápido. Coloque a mão no arado e continue a trabalhar. Amém? Estamos plantados. Ainda que venha o tempo, ainda que venha a sequidão e o calor de todas as coisas, nós vamos permanecer dando fruto. E a seiva que vem do Senhor vai fazer com que nós permaneçamos nele e até que Ele venha entregar os frutos que saltem para a vida eterna. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, é um texto tão simples, mas um texto que diz tanta coisa, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa porção. Senhor, a começar de mim, que jamais, Senhor, eu me desvie da Tua palavra, Senhor. Que nós nunca, Senhor, venhamos a nos desviar, nem para a direita, Deus, e nem para a esquerda. Deus, a despeito de renomes e nomes de homens, nós permanecemos com a Tua palavra. Permanecemos com a revelação do Espírito Santo. Senhor, obrigada por permitir que a Tua igreja siga plantada numa terra fértil, seguindo, dando fruto que salte para a vida eterna. Senhor, toma nossa mente nessa noite, toma o nosso coração. Não somos perfeitos, Deus, estamos a caminho disso. Todo dia, Senhor, nos aperfeiçoando na Tua palavra. Senhor, meu Deus, fortalece a vida dos meus irmãos. Senhor, que essa palavra fique, essa impressão no nosso coração, que independente de tudo que pode ocorrer ou se levantar contra nós, o Senhor é por nós. E mesmo que ao redor, mesmo que ali do lado, na frente, trás, direita e esquerda, esteja em ruínas, nós seremos e somos aqueles agentes de transformação em Deus. Não porque somos bonzinhos, mas porque Tu és em nós. E porque a Tua palavra faz com que nós permaneçamos e fiquemos. Porque nós trazemos o Teu reino aonde quer que nós estejamos. Plantados. Oh Espírito de vida. Aleluia.
no nome de Jesus. Usa a nossa vida para louvor da Tua glória. Senhor, que nós nos gastemos na Tua obra. Oh Espírito da verdade, revela-se a nós, para que nós não andemos segundo a nossa vista, e não andemos segundo o sistema de um mundo corrompido, mas que nós mantenhamos nossa mente segura, aleluia, plantada junto a ribeiros de águas, e as suas raízes esticadas, aleluia, rabase, candalácia, oh Espírito de vida, se houver, Deus, nessa noite, alguns dos nossos irmãozinhos que têm sentido, Deus, enfraquecidos pela luta e pelas intempéries, a minha oração é que Teu Espírito Santo possa banhá-los nessa noite sobre essa palavra, que seja uma palavra rema, que alcance, Deus, o coração de cada um nesse lugar, aleluia. Oh Espírito da verdade, não nos deixa, Senhor, andar por outros caminhos, Pai. Em o nome de Jesus, que nós tenhamos a Tua palavra gravada no nosso coração. Oh, estamos enxertados na videira que é Cristo. Ninguém poderá nos arrebatar a Tua mão. É o que a Tua palavra diz, enxertados na figueira, enxertados na videira que é Jesus, e plantados junto a ribeiros de água. Eu consigo até ouvir o som das águas, aleluia. Eu consigo ouvir o som das águas que banham, Senhor, a nossa estrutura em Cristo Jesus. E quando perguntarem o motivo da sua fé, nós vamos falar como em Hebreus está escrito, nós saberemos dizer o motivo da nossa fé e onde nós estamos, Senhor. Oh, nem a morte, aleluia, nem a altura, nem a profundidade poderão nos separar do Teu amor, Senhor, para que a igreja possa frutificar, aleluia, por onde quer que andemos, a cada um que está aqui nessa noite, ao pastor Diego e sua equipe. Oh Deus, nós oramos por esses ministros, Pai, da Tua palavra, palavra de Deus que é imutável, não se dobra ao homem, aleluia. Não é a palavra que vai se adequar ao homem, mas é o homem que precisa se adequar à palavra. Oh Espírito da vida, aleluia, Espírito Santo, Roroshakandarabashe. Oh, enche a Tua igreja ainda mais. Ah, Senhor, dá-nos da Tua seiva nessa noite, para que haja, Deus, um plantio gigante, mas também haverá uma grande colheita, em nome de Jesus. Até que Ele venha, aleluia, até que o Senhor venha, Jesus. Fortalece a Tua igreja, Senhor, que permaneçamos, entra ano, sai ano, que nós permaneçamos, oh, em nome de Jesus, aleluia. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Meu coração Te seguirá, Te servirá, meu coração Te servirá, Senhor. A minha alma Te servirá, meu espírito Te servirá, Senhor.
águas que saem do trono, que saem do trono. Vem, vem nos banhar, Rabaxarabás. E reino a ti, Senhor. Damos tudo, Deus, que nós temos ao Senhor. Te seguirá, Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha, até que o noivo venha. Será até que o noivo volte, até que Ele venha. Manteremos nossas vestes limpas até que Ele venha. Nossa mente, nosso corpo, nossa adoração pertence a Ti. Até que Ele venha, eu vou adorar. Até que Ele venha, eu estarei plantada nele. Até que Ele volte, eu adorarei. Sua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti, família, casa, trabalho, dinheiro. Ei! Me seguirá.